Olá, hoje nós vamos resolver mais uma questão de matemática e raciocínio lógico que caiu no concurso do Banco do Brasil e foi elaborada pela Fundação Carlos Chagas. Bora! Um jornal publicou a seguinte manchete: toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. Diante de tal inverdade, o jornal se viu obrigado a retratar-se, publicando uma negação de tal manchete. Das sentenças seguintes, aquela que expressaria de maneira correta a negação da manchete publicada é... Muito bem. Essa é uma questão de lógica matemática. De lógica matemática, eu vou escrever aqui. No caso, ela exige aí o conhecimento de proposições e conectivos. Além disso, tabela verdade. E a partir da tabela verdade, que você tem a negação. A negação de uma proposição é exatamente a tabela verdade, que é exatamente ao contrário, tá? Esses assuntos eu não vou explicar, essa minha solução vai ser utilizando uma tabelinha pronta já de negações, tá? Existe assim, ó, a afirmação, a proposição da lógica e a negação para a proposição. Por exemplo, aqui, ó, P, I, conectivo E, que. P e que. Como que ficaria? Ó, vamos vendo um exemplo. Ó. Se P, a casa é branca, e que, a casa é portuguesa, P e que quer dizer que a casa é branca e portuguesa. Tá? Se representaria dessa forma. E a negação é... A gente segue exatamente aqui, ó. Se é o E, a negação do E é esse outro conectivo aqui que é o OU, tá? Então, se o P é a casa branca, então é a casa não é branca ou a casa não é portuguesa, tá? É assim que ficaria a negação. A casa não é branca ou a casa não é portuguesa. Então, tem as negações já, né? Que é exatamente a tabela verdade, o oposto da tabela verdade, né? Então é aqui, ó, todo P é que. Todo P é que. Então a negação de todo P é que é o que está sendo utilizado aqui, ó. Antes de vermos, né? Vamos ver só quem é o P, quem é o que. Então, são conjuntos. Ó, se você denominar aqui, ó, P, agência é do Banco do Brasil. Esse é o P. E o que vai ser a proposição simples. A agência tem déficit de funcionários. Então, aqui, ó, se todo P é que, se toda agência do Brasil tem déficit de funcionários, se todo P é que, a negação é, existe ao menos um P que não é que. Existe ao menos um P que não é que. Existe ao menos uma agência do Brasil que não tem déficit. Tá? Existe ao menos uma agência do BB que não tem déficit. A alternativa mais próxima, ó, qualquer agência do Banco do Brasil não tem déficit, não é. Nenhuma agência, não, existe ao menos uma. Alguma agência do Brasil não tem déficit. Existe ao menos uma agência do Banco do Brasil que não tem déficit. Portanto, é a alternativa C.
Já podemos verificar que é C. Ó, existem agências com déficit de funcionário que não pertence ao Banco do Brasil. Ele não está falando isso, não é isso que ele está falando. Pode existir, nós não sabemos. O quadro de funcionários do Banco do Brasil está completo, também não é isso. Para ficar talvez um pouco mais claro, ó, se nós fizermos uma representação, que é aqui, ó, o verde, vou repetir ela aqui embaixo, é sem déficit. E o preto é com déficit. E se o amarelo for o Banco do Brasil? Tá? Então, ele está dizendo, ó, toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. Quer dizer o quê? Toda agência do Banco do Brasil, então, não existe nada aqui, isso aqui é vazio. Toda agência do Banco do Brasil, na verdade, só existe aqui, ó, tá? Aqui não tem nenhuma. E a negação disso é, existe ao menos uma agência do Banco do Brasil que não tem déficit. Quer dizer, se você tiver ao menos uma agência aqui, ó, na região sem déficit, já é a negação de toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários, tá? Só precisa ter uma. Então, por isso, existe ao menos uma agência do Banco do Brasil que não tem déficit. Bom, eu espero que tenha ajudado. Se sobrou alguma dúvida, escreve ali nos comentários, tá? E se gostou, deixa um like, se inscreve ali no canal para ter mais vídeos como esse e nos vemos na próxima questão. Até!